Grande, é um prazer imenso estar na casa de Deus, né? E a gente poder compartilhar um pouco das nossas angústias, dos nossos medos, das nossas dificuldades. E olhando todos vocês, expondo um pouquinho os seus pedidos, os seus agradecimentos, a gente começa a perceber que talvez os nossos problemas não são tão piores quanto os das outras pessoas. Isso acaba nos ajudando e nos dando força a nos ajudar e também ajudar as pessoas que estão à nossa volta. Hoje eu gostaria de falar sobre tempestades e o poder da oração. Gostaria também de falar sobre o medo, a fé e a oração. E para a gente iniciar, gostaria que os irmãos, aqueles que puderem, abrirem as suas Bíblias no livro de Mateus, mas antes gostaria de fazer uma pequena oração e pedir para que os irmãos possam fechar os olhos para falarmos com Deus. Querido Deus, obrigado, Senhor, por mais um dia. Gostaria de pedir para que o Senhor esteja com cada um, com cada pedido, cada agradecimento, com cada família aqui representada. Peço para que o Senhor abra os nossos corações e nossa mente. Que seja o Senhor que fale, somente o Senhor. Amém. É isso que eu te peço, em nome de Cristo Jesus. Amém. Mateus 14, do verso 24 em diante. Segura. Mateus 14, 24, daqui em diante. Diz assim: Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma! E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhe Pedro, disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: venho. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-o e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidastes? Subindo ambos para o barco, cessou o vento. E os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente és o Filho de Deus. Um dos versos que me chama mais atenção é justamente onde fala que eles pensaram primeiramente que Jesus era um fantasma. Depois, quando Pedro toma a iniciativa de ir ao encontro do Mestre. Depois, Pedro afunda nas águas. E por último, Jesus o salva estendendo sua mão. A gente pode observar coisas que acontecem nesse verso, nessa passagem, que são coisas que acontecem com nós. O medo, a prova de fé e o relacionamento com Deus, que seria a oração. E muitas vezes, assim como Pedro demonstrou fé, coragem, aquele fogo que ardia dentro dele, e sem medo de ir de encontro a Jesus, logo depois ele começou a reparar naquilo que acontecia em volta, deixando de olhar para aquele que é único e merecedor de todo o amor, de todo o louvor. E aí é onde Pedro começa a reparar nas coisas que estão à sua volta, ou seja, os ventos, a chuva, as ondas. E aí é onde ele começa a desacreditar de que Jesus é capaz de fazer qualquer coisa para salvar a nossa vida, para nos ajudar e nos tirar de qualquer situação em que nós estamos. E aí ele começa
a afundar, e aí o medo já toma de conta, a fé também já vai para o espaço, e o relacionamento com ele, com Jesus, já não fica o mesmo no momento em que ele viu Jesus. E você vê como que é a nossa natureza, né? Ao invés da gente reconhecer e amar aquele que nos deu a vida, aquele que nos amou, aquele que morreu por nós na cruz, nós sentimos medo dele. E foi exatamente o que os discípulos, ao verem Jesus, já foram logo dizendo: é um fantasma. E Jesus ainda fala com Pedro: homem de pequena fé, por que duvidastes? E muitas vezes é isso que acontece com a gente. Muitas vezes, não acredito que a maioria das vezes, nós duvidamos do poder de Deus de mudar qualquer situação em que nós nos encontramos. Agora eu queria voltar um pouquinho lá atrás, alguns milhares de anos, e falar um pouquinho do que aconteceu ali com Moisés. E aqueles que puderem, novamente, ir lá no livro de Êxodo, no capítulo 2, no verso 11 ao 12, que diz assim: naqueles dias, sendo Moisés já homem, saiu a seus irmãos, e viu os seus labores penosos, e viu que certo egípcio espancava um hebreu, um do seu povo. Olhou de um e de outro lado, e vendo que não havia ninguém, matou o egípcio e o escondeu na areia. Essa atitude de Moisés pode também ser muito comparada ao que nós fazemos quando nós estamos diante de um grande problema ou de alguma situação em que a gente não vê solução. E aí a primeira atitude que nós temos e nós pensamos em tomar é já agir pelo impulso, ali talvez pela raiva, pela tristeza, pelo ódio, pela vingança. E aí fazemos que nem Moisés fez. Tentamos de alguma forma matar o nosso problema. Mas como que a gente soluciona um problema criando outro problema e assim por diante? Não dá, né? E o que Moisés fez? Viu que não tinha ninguém, matou lá o soldado egípcio e o enterrou na areia. E é exatamente o que nós fazemos quando não colocamos Jesus à frente de todas as coisas, de todos os problemas. Nós tentamos ali esconder a sujeira, ou aquilo que a gente fez, o pecado que a gente cometeu, tudo debaixo do tapete, pensando que Deus não está vendo absolutamente nada. E aí a nossa primeira atitude é justamente isso: esconder o problema debaixo da areia, do tapete, e depois correr, assim como Moisés foi obrigado a fazer, porque o faraó acabou descobrindo, e o próprio povo hebreu perguntou se ele também não ia fazer justiça com as próprias mãos com eles. E então Moisés não viu mais solução, e eu acredito que diversas coisas estavam passando na cabeça dele, porque eu acho que era o momento em que ele estava descobrindo a sua origem. Então, a partir do momento em que ele toma essa atitude e é forçado, é obrigado a deixar a sua terra, todas as suas coisas, para partir em direção ao desconhecido, porque acredito eu que ele não sabia aquilo que Deus tinha preparado, a missão que Deus tinha preparado para ele, e também não fazia a mínima ideia do porquê dele ter passado por tudo que ele passou, né? Acredito que foi um bem naval assim, que veio na vida dele e fez com que ele tomasse diversas atitudes, sem antes procurar a Deus. Então Moisés foge e passa diversos problemas, acredito, na mente dele, e assim é o que acontece com a gente também. E por muitas dúvidas, como Moisés ainda não tinha
a certeza do seu chamado, da sua missão, assim como acontece com muitos de nós, quando nós começamos a engatinhar, a caminhar em direção a Jesus, ficamos com muitas dúvidas, porque é exatamente neste momento em que o inimigo vai usar de tudo, mas de todas as formas que ele pode para poder te tentar e fazer com que você desista do seu caminho que Deus tem preparado para você, fazendo com que a gente busque talvez a bebida, o cigarro, qualquer outro tipo de droga ou substância que venha nos afetar tanto fisicamente, psicologicamente e espiritualmente. E as pessoas que não têm o espírito fortalecido, infelizmente, tomam atitudes que elas acabam se arrependendo depois. Atitudes impulsivas. E aí, por muitas vezes, para ela pode ser tarde, para ela pode não ter volta, para ela pode ser impossível sair da situação em que ela está, da tempestade em que ela se encontra. Quando a gente leu lá em Mateus, falam que tinha um barco, certo? Imagine um barco sendo a vida de vocês. E dentro do barco você pode colocar aquilo que você quiser, certo? Você pode colocar pessoas, coisas e prioridades. E você pode escolher conduzir o seu barco, ou permitir que outras pessoas façam isso por você. E aí que entra um grande problema. Como eu disse, pode ser que a gente encontre pessoas que infelizmente nos levam para caminhos que vão fazer que nós nos afastemos cada vez mais de Deus. Ou seja, vai levar o nosso barco por um caminho que pode parecer bonito no começo, mas no final tem uma cachoeira com um abismo, onde se você cair, é só Jesus e você que pode fazer com que o seu barco pare de cair sem parar. E agora eu queria falar um pouquinho de José. Só para vocês entenderem, Moisés, ele estava conhecendo os caminhos de Deus, os planos. Mas José já era de uma família que tinha Deus, já tinha as histórias contadas por seu pai. Só que em determinado momento ele começou a ter alguns sonhos. E contou para os seus irmãos, e seus irmãos ficaram muito incomodados, porque achavam que José, vou dizer aqui um sonho que ele teve, ele sonhou que a lua e o sol e as demais estrelas se curvavam perante ele. E aí os irmãos dele pensaram: poxa, será mesmo que nós vamos nos curvar diante de José? Será que vai chegar a esse ponto? O que eles não sabiam, mas meio que profetizavam, era justamente que isso ia acontecer futuramente. E aí os filhos de Jacó vão em direção a procurar pastos em lugares distantes. Por não haver pastos verdes próximos, eles são obrigados a partir de uma terra mais distante ainda. E Jacó fica preocupado. Então ele pede para José procurá-los e ter notícias dos demais filhos. E os irmãos de José estavam consumidos pela raiva, pelo ódio, pelos ciúmes, pela inveja. José nem imaginava o que ele ia passar quando estivesse na presença dos irmãos. E eu imagino que quando José se encontrou com seus irmãos, ali meio que um alívio de poder encontrá-los, só que ele foi recebido de forma tão grosseira e assim, que ele não esperava, sabe? Ele estava feliz por ter encontrado eles, só que eles receberam com praticamente 10 pedras na mão e
pudesse, atacava ele. E aí, naqueles momentos, eles já bolaram um plano para dar um jeito de dar um fim em José. Primeiramente, eles pensaram em matá-lo, mas depois eles viram que talvez não seria a melhor forma. Então, o que eles fizeram? Jogaram José dentro de um poço e o deixou lá. Depois eles pensaram também, bom, a gente poderia vendê-lo, por que não? Assim nós daríamos um jeito de se livrar dele sem carregar o peso e a culpa da morte dele. Então eles pensaram em pegar a túnica que ele tinha ganhado de presente e rasgar ela, passar no sangue de um animal e entregar para Jacó e falar o que mentirosamente tinha acontecido. E José não imaginava o porquê daquilo de estar acontecendo. E a gente se pergunta, mas por que eu sigo muito bem a Deus, eu sou um servo fiel, eu busco a Deus, estou sempre em comunhão com Ele, mas por que eu estou passando por essa provação? Eu acredito que José pode ter pensado isso, mas em nenhum momento ele deixou de acreditar em Deus e no seu poder. Por mais difícil, por ter passado raspando pela morte, mas ele continuou acreditando, passando por situações terríveis. E no final, ele se tornou o maior governador do Egito. E basicamente assim, o nosso barco só tem um destino certo, um destino que leva a um norte verdadeiro, com aquele que é capaz de acalmar uma tempestade, de mover montanhas. Tem até uma música que fala, às vezes é preciso uma montanha, um mar agitado. Às vezes é preciso um deserto para me manter ao seu lado. Eu não lembro o nome da cantora agora, mas Patrícia. vocês devem conhecer. Patrícia România. România. Isso, obrigado, professor. E entendeu? Então, e Jesus mesmo fala, se a gente tivesse a fé do tamanho de um grão de uma mostarda, nós seríamos capazes de mover montes, montanhas. Isso não significa que a gente vai sair por aí movendo as coisas, não tem a ver com isso. Mas Jesus quer dizer que se nós tivermos uma fé, mesmo que ela seja pequena, mas seja uma fé capaz de mover montanhas, o tamanho de um grão de mostarda, nós somos capazes de fazer qualquer coisa. Jesus é capaz de fazer qualquer coisa para nos ajudar. Assim também como diversas pessoas que Ele curou. E Ele disse, por meio da fé, você foi curado. É incrível como Ele enfatiza muito isso daí. Muito. A fé sem obras, ela é vazia. De que adianta a gente acreditar, ter fé e também não colocar aquilo que Jesus nos ensinou em prática para alimentarmos a nossa fé? De nada adianta. Sua tempestade, o seu problema, a sua navegação, as coisas que acontecem com você, você pode ter certeza que, querendo ou não, é como se fosse uma escola, né? É uma coisa que acontece com diversas pessoas. Só que o que diferencia umas pessoas da outra é o Deus que ela tem. Se ela não acredita, pode ser que ela consiga sair de algumas situações que vão ser impossíveis para ela. Mas, se você acredita em Deus, se você acredita em Jesus, e no que Ele é capaz de fazer por você, você pode ter certeza que a partir da situação, da angústia, da tribulação que você está passando, aquele que é capaz de tirar das trevas bênção, por que Ele não vai fazer o mesmo com você? Por que Jesus não seria capaz de
usar a sua situação para te fortalecer na fé, e a partir do seu fortalecimento, da sua superação, você servir como testemunho e dar o relato da sua experiência para outras pessoas que estejam passando por coisas semelhantes às suas, ou talvez piores. Muitas das vezes a gente é um pouco arrogante, ignorante e orgulhoso. E a gente decide confiar nas nossas próprias atitudes, nas nossas próprias ações. No meio do ano eu estive na missão Caleb e eu estava participando ali na missão Coab, na Coab Adventista. Acredito que muitos aqui conhecem. E é incrível como a fé, a oração, o relacionamento, e acredito que também o medo tem papel fundamental na nossa vida, na nossa caminhada com Cristo. E eu lembro que teve um rapaz que a gente chegou, vivia uma situação precária. A casa dele era muito pequena, e era um barraquinho de madeira. Porque tem um NASP ali, e embaixo tem uma pequena comunidade. E ele estava vivendo em situações precárias. E o pior de tudo é que ele ainda era cadeirante. Tinha tido uma paralisia cerebral e morava sozinho. Aí eu lembro que quando a gente bateu na porta daquele... acho que era Gilberto o nome dele. E aí a gente bateu na porta dele, aí tinha saído um rapaz, eu acredito que era o filho dele, porque ele tem uns filhos, mas os filhos meio que desprezam ele, né? E aí é um pastor de uma outra denominação, que eu não lembro agora, que ajudava ele levando para fisioterapia, né? Essas coisas. E aí a gente começou a conversar com ele, ele falava, tinha dificuldade de falar, mas ele falava, e se a gente se esforçasse um pouquinho mais para poder entender aquilo que ele queria nos dizer, a gente acabava entendendo. E aí a gente perguntou, seu Gilberto, você aceita receber o estudo com a gente? Aí ele falou, aceito. Aí a gente já ficou feliz, né? Porque quando vê que uma pessoa aceita estudo, já é motivo de alegria e tudo mais. E aí ele falou, a gente pode vir aqui amanhã, começar o estudo com o senhor? Eu falei, pode vir. E aí eu lembro que quando a gente deu o estudo para ele, uma coisa que me deixou assim, impressionado, que é incrível como Deus age, sabe? É incrível quanto a memória dele estava preservada, né? E aí a gente chegou lá e a gente abriu a Bíblia lá no primeiro estudo e aí começamos a falar. E aí ele começou a falar assim, abre a Bíblia na passagem tal. Aí a gente abria, né? E aí quando a gente começava a ler o verso, a gente ficou surpreso, né? Porque tipo, a passagem tinha tudo a ver com o que a gente estava dizendo no estudo bíblico. Aí eu falei, meu Deus do céu, como é que pode? E aí a gente pensa, poxa, eu estou passando por isso, por aquilo, mas ele mesmo assim permanece fiel, permanece acreditando, tendo força, tirando forças do Senhor, por mais difícil que seja a vida dele. E a partir daquele momento, a minha vida mudou muito, porque eu comecei a olhar e ver pessoas e os problemas que eu estava passando de uma forma completamente diferente. Comecei a pensar, poxa, meus problemas não são nada diante dele, e ele com essa fé extraordinária aí, com Deus permitindo com que ele, apesar do que aconteceu com ele, mas a memória dele não tinha sido preservada ainda. Nisso depois a gente ia lá buscar ele na casa dele para poder levar para os cultos durante as 2 semanas que a gente ficou lá. E foi muito, mas muito maravilhoso e gratificante, uma lição de vida extraordinária. E uma outra coisa que eu também gostaria de dizer, por que certas pessoas passam na nossa vida assim? Sabe? Talvez trazendo mais problemas, talvez, ou trazendo bênçãos. A diferença é como a gente age perante essas pessoas. Se a gente vai ser
furacão, ventania, mar agitado, ou se a gente vai ser calmaria, amor, companheiro, companheira dessa pessoa. E se a gente vai mostrar aquilo que Jesus nos ensinou para ela. E aí, às vezes a pessoa fica 1, 2, 3, 4, 5 anos na nossa vida, independente do que ela seja para você, e aí no final das contas ela acaba partindo. E aí você fica perguntando assim: poxa, mas por que tal pessoa passou na minha vida? Por que eu tive que passar tudo isso? E será que o que eu fiz valeu a pena? Aí entra o que eu falei. Será que você deixou a marca de Jesus nessa pessoa? Independente se ela seja ou não cristã, ou seja ou não da igreja, independente da denominação, mas será que você fez a sua missão ali como seguidor de Cristo? Porque muitas das vezes, todas as vezes praticamente, Jesus, independente da situação, Ele amou. Independente da situação em que ele se encontrava, Jesus amou. Mesmo com pessoas pedindo para matá-lo, Jesus os amou. Mesmo com soldados romanos o agredindo, batendo, o ferindo. Mesmo quando um dos seus discípulos resolveu traí-lo com um beijo, Jesus o amou. Não é diferente com você. Não vai ser diferente com a situação em que você está passando. Jesus, ele é soberano. Amém. Ele é poderoso. Só que para ele fazer um milagre na sua vida, primeiro, você precisa deixar o medo de lado. Porque quando Jesus vem, ele traz paz. Aliás, ele é o caminho, né? A verdade e a vida. Só conseguimos ir ao Pai por meio dele, por intermédio dele. E com isso, deixando, e a partir que a gente começa a se relacionar com Deus, ter uma comunhão constante. Jesus, ele vai mostrando que aquilo que a gente está passando não é nada. Ele é muito maior do que aquilo que a gente passa, ou que a gente pode imaginar. Dá para imaginar, ele criou tudo isso aqui. Você acha um serzinho morando num planeta azul, em que ele foi capaz de dar a sua vida para te salvar, para viver eternamente no céu? Você acha que ele não vai acalmar uma tempestade para você, em algum momento que você está passando? Depois, precisamos ter fé e acreditar no poder de Deus. Acreditar em que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Se não tivermos fé no seu poder, de que vai adiantar? E por último, a oração, a comunhão, o relacionamento. Como que você vai saber aquilo que alguém quer para você se você não se relaciona com aquela pessoa? Se você apenas vê ela distante, como é que você vai saber aquilo que aquela pessoa pensa, aquilo que aquela pessoa acha que ela quer para você? Não tem como, né? A gente não tem esse poder de saber o que as pessoas pensam. Mas Deus, ele conhece cada um aqui, cada fio de cabelo que você tem e os seus pensamentos. E para a gente saber a vontade de Deus para a nossa vida, é necessário a gente estar em comunhão constante, em relacionamento diário. Diário, oração, comunhão, deixando coisas que talvez sejam prioridades e que Jesus não esteja em primeiro lugar na nossa vida. Quando a gente está cada vez mais e mais perto de Deus. Acredito que no primeiro momento em que Pedro viu Jesus, ele pensou: é realmente Ele. Porque eu conheço Ele. E sei que não é fantasma coisa nenhuma, não. E aí é onde Pedro decide deixar sua zona de conforto. Deixar o barco com os discípulos e esquecer tudo que estava atrás dele. Tudo que estava à sua volta. E dar o primeiro passo.
Ele nem pensou, nem passou pela cabeça naquele momento que ele ia afundar. E aí é onde ele pede para Jesus, para que ele ande na água com ele. E aí, como eu já li, Pedro mostra essa atitude surpreendente, mas como somos falhos, pecadores, incrédulos, acabamos duvidando do que Jesus é capaz de fazer. E aí é onde começam a vir os problemas. Não estou dizendo que fulano começou a seguir a Jesus, ele não vai ter mais problemas. Isso é o que muitas pessoas falam aí fora e tudo mais. Agora ele é cristão, ele é isso, é aquilo. Por que ele está, está passando por uma situação difícil? Por que fulano se suicidou? Por que fulano está assim assado? Fez isso e aquilo? Não entendem que por estarmos sermos pecadores, nós estamos sujeitos ao erro e a falhar também. Mas Jesus nos mostra, através da graça, através do sacrifício que foi feito na cruz, em que nós possamos confiar nele. Se a gente quiser caminhar nas águas, se você hoje aqui quer caminhar nas águas com Jesus, ele está te esperando. Não vem achar que eu tenho medo porque, eu fiz isso, fiz aquilo. Não. Jesus, ele ama você. Independente do que você tenha feito, que você não fez, talvez, ele ama você. A gente não deve acreditar em um Deus que é mau, é punidor. Deus, ele é amor, mas ele também é justiça. A gente precisa entender isso também. Ele é um pai que ama infinitamente todos os seus filhos, todas as coisas que ele criou, mas principalmente você. Se ele não te amasse, não teria dado sua vida. E aí vem outra questão também. Mas quando que eu vou saber se o que eu pedir, Jesus vai responder? E aquilo que eu quero vai acontecer, ou ele vai ouvir aquilo que eu pedi e vai fazer acontecer? Tem um grande detalhe. Jesus, acima de tudo, está preocupado com a sua salvação. Se for algo que vai te afastar dele, assim como um pai ou uma mãe não quer viver longe do filho, mas acontecem coisas na nossa vida que a gente tem que deixar mesmo, para a gente também construir